Abaixa um dedo se você ficou desempregado e um dia depois você se inscreveu numa vaga aleatória que você encontrou no LinkedIn e aí simplesmente te chamam pra fazer uma entrevista presencial na Amazon, você vai. E aí quando você chega lá, tem várias pessoas te esperando na sala de espera, você não tá entendendo nada, tem umas conversas meio estranhas, mas tudo bem, né? Você tá indo pra uma vaga de. Moça, calma, calma, calma. Respira, respira pra falar, velho. E aí, quando você entrar na sala, simplesmente o cara que tá te entrevistando chama o Muricy Ramalho e a Vicky Albuquerque pra te entrevistarem, porque eles são especialistas no assunto. E aí, o Muricy Ramalho começa a te fazer várias perguntas sobre futebol e você tá tipo assim, meu Deus do céu, eu preciso responder tudo muito certo, porque é o Muricy Ramalho e a Vicky Albuquerque, não vou passar vergonha. E depois eles simplesmente saem da sala e voltam com uma caixa da Amazon. Dentro dessa caixa tem um ingresso pra final da Copa do Mundo e uma passagem pra você ir pra Nova York. E aí você entende que, na Que verdade, isso? não existia vaga de emprego e você tava sendo gravado esse tempo inteiro, porque era um case da Amazon. Isso foi numa segunda-feira. E aí, na quinta-feira, você viaja pra Nova York. Você vai com um menino que você nunca tinha visto na vida. Você Ô, conheceu ele na louco. segunda-feira. E vocês viajam juntos pra Nova York pra final da Copa do Mundo. E aí, chegando lá, é super legal. E simplesmente num sábado qualquer, antes do jogo, a Amazon te fala que você vai fazer uma gravação pra Globo. E aí você fala, tá bom, vocês vão pra Times Square. E aí, simplesmente um cara te entrega uma outra caixa da Amazon. E dentro dessa caixa tinha uma carta que você não conseguiu nem ler, porque você tava sendo gravado e você tava nervosa. E aí, você vai pra um Ah. restaurante brasileiro. E quando você chega lá, tá o Igão e o Mítico sentado na mesa. E aí você fica tipo assim, meu Deus, o Ô, Igão e o Mítico, louco. o que tá acontecendo? E aí, quando você senta e fica conversando com eles, o Igão olha na sua cara e fala assim: eu te conheço, de onde eu te conheço? E você não sabe de onde ele te conhece, porque você nunca tinha visto ele na vida. Mas você fala, tá bom, e continua conversando com eles. E aí, nisso que você tá conversando com eles, o Igão começa a te fazer uma cara assim. E aí, quando você olha pra trás, simplesmente entra o bruxo. E aí você fica tipo assim, meu Deus, o que o Ronaldinho Gaúcho tá fazendo aqui? E aí você começa a conversar com o Ronaldinho Gaúcho, com o Igão e com o Mítico, sentado numa mesa. E aí vocês brindam. E aí você derruba a Mas bebida é pra você, porque aleatório que você esse tava vídeo muito não nervosa e existe. você começa a fazer perguntas. E aí o cara da Globo fala pra você, e aí, você tem alguma pergunta pra fazer pro bruxo? E aí você fica tipo assim, tá bom, eu acho que esse é o rolê mais aleatório da minha vida. Bruxo, qual que é o rolê mais aleatório da sua vida? E aí você faz essa pergunta e essa pergunta passa na Globo antes do jogo da final da Copa do Mundo. Então, sim, você passando pra jogo da final da Copa do Mundo na Globo. E aí no dia seguinte você vai pra final da Copa do Mundo e simplesmente você vê o Messi jogando pessoalmente, que sempre foi o sonho da sua vida. Mano, calma, calma. Eu tô ficando sem ar só de assistir essa menina, mano. Tu tá louco? Ah, deixa eu respirar. E você passou um tempão dessa Copa do Mundo falando que se você nunca visse o Messi jogando pessoalmente, você seria uma pessoa triste, porque você adora futebol e você adora o Messi, ele é um cara gigante na história. E você também viu a primeira final de Copa do Mundo do Yamal, pessoalmente. E você fica pensando assim, meu Deus, o que aconteceu? Segunda-feira eu fui numa entrevista de emprego, quinta-feira eu tava nos Estados Unidos, sábado eu tava com o Igão e o Mítico e o Bruxo, e ele assinou minha camisa do Brasil. E aí no domingo, simplesmente você foi numa final da Copa do Mundo e segunda-feira você voltou pra casa. Você é louco. Caraca, mano. Você fazer uma entrevista de emprego precisando e nessa mesma semana você ir pra um monte de lugar, final da Copa do Mundo, conhecer o bruxo, conhecer uma porrada de gente, passar na televisão. Que doideira. Tem gente que nasceu com culpa lua mesmo.